Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vou deixar aqui uma mensagem da parte de Deus, a mensagem que se encontra no livro de Mateus 7, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus aqui, ela fala a respeito desses dois caminhos, a respeito da porta larga e a porta estreita, a porta apertada. Hoje vivemos, aleluia, uma decisão, vivemos de escolha, aleluia. Só há dois caminhos, aleluia, largo e o caminho é estreito. Glória a Deus, aleluia. Temos que reconhecer que não há outro caminho. A Bíblia é bem clara quando relata, aleluia, que há dois caminhos. Glória a Deus. O largo, aleluia, conduz, aleluia, à perdição. Aleluia, eterna. O caminho largo conduz à perdição eterna. O estreito conduz à vida eterna. Glória a Deus. Depende das nossas escolhas. Qual será a escolha que tem feito, aleluia? Qual será a sua decisão que você tem tomado, aleluia? Glória a Deus. Aleluia. E a pergunta, a grande pergunta, glória a Deus, serve para todos nós que estamos, aleluia. Qual o caminho, aleluia, que estamos caminhando hoje? Quais são as nossas escolhas que estamos fazendo hoje? Quais são, aleluia, as nossas decisões que nós temos tomado, aleluia? Muitos estão, aleluia, caminhando, aleluia, o caminho da perdição. Muitos não querem pagar um preço, aleluia. Estão caminhando pelo caminho errado, aleluia. Esse texto, aleluia, que eu acabei de ler, ele traz algumas verdades sobre esse texto. Glória a Deus. São dois caminhos, dois destinos e uma decisão. Glória a Deus. A eternidade, aleluia, a eternidade com Cristo ou a eternidade sem Cristo. Essa é a verdade. Quando falamos que dois caminhos, dois destinos e uma decisão, é a eternidade com Cristo, aleluia, ou a eternidade sem Cristo. Não há outro. Quais são as verdades? Glória a Deus. Primeira verdade. O caminho largo é fácil, mas termina em perdição. É o que muitos hoje trilham, é o que muitos hoje buscam.
é esse caminho, caminho largo. Olha o que está escrito no versículo 13. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. São muitos que caminham, aleluia, pelo caminho largo. São muitos que caminham um caminho fácil, que trilham um caminho fácil, um caminho que leva só à perdição, aleluia. Segunda verdade, o caminho estreito exige uma decisão. Eu não falei ali na frente, antes, que uma decisão? Pois é, essa é o segundo, a verdade. O caminho estreito exige uma decisão, glória a Deus. Versículo 14 diz assim: como é estreito a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Glória a Deus. São poucos. Muitos preferem o caminho largo, porque o caminho estreito exige uma decisão para cada um de nós ser tomada. Depende de cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Terceira decisão, terceira verdade. Jesus é a única porta para a vida. Glória a Deus. Só Jesus pode nos salvar. Só o Senhor que nos concede a salvação. Não há outro, se não for através de Jesus, aleluia. Atos 4,12 está escrito: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, aleluia, pelo qual importa que sejamos salvos. Oh, glória, só o Senhor mesmo pode nos salvar. Por isso que a palavra de Deus está escrito. Glória a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Ele pode nos conceder, só através dele que nós conseguimos a salvação. Muitos querem facilidade, querem o caminho largo, a porta larga, querem facilidade, mas sabemos que o fim é a perdição, o fim é a morte sem Cristo, aleluia, glória a Deus. E quarta e última verdade é: a maioria escolhe o caminho errado, glória a Deus. A maioria escolhe o caminho errado, por quê? Porque está escrito, Mateus 7,14, está escrito assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Porque a maioria escolhe o caminho errado, porque pouco querem, pouco querem a porta estreita. Glória a Deus. Pouco busca a presença do Senhor. Muito pouco, pouquíssimo, querem a presença do Senhor. Glória a Deus. Porque sabemos que não há outro. Não tem outro. Não tem como nós conseguir a nossa salvação se não for através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é bem claro como está escrito aqui em Mateus 7, 13, 14, quando diz assim: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita e a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Você vê que muitos escolhem o caminho largo. Poucos
escolhe a porta apertada. Pouco, mas sabemos que a porta apertada, aleluia, o caminho estreito é o que leva à vida. E são poucos. São poucos. Muitos querem uma liberdade enganosa, uma liberdade que não leva a lugar nenhum. Então nós temos que buscar a presença do Senhor todo dia. Nós temos que ter o Senhor com nós. Jamais devemos deixar o Senhor, nosso Deus, em segundo plano, não. Temos que priorizar a presença do nosso Deus com nós. Porque Ele é o que nos fortalece, Ele é o que nos dá a nossa paz, a nossa alegria. Aleluia. Ele é que cura as enfermidades. Aleluia. Ele é que sara as nossas dores, nos momentos de luta, nos momentos de aflições, nos momentos de provações. Ele está ali do nosso lado para nos ajudar. Muitas vezes Ele nos permite nós passar por luta, passar por provações, até dificuldade. Ele nos permite, mas Ele está ali para nos amparar. Glória a Deus. Se a gente for ver na Bíblia, fala em Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, Ele permitiu que Daniel fosse jogado, mas Ele estava lá para salvar Daniel daqueles leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa. Eles não quiseram se prostrar nos pés daquela estátua. Foi jogado na fornalha ardente. A Bíblia diz que era tão quente, era quente 7 vezes mais. Imagina aí o fogo normal e ser quente 7 vezes mais. Foi jogado, mas o Senhor estava lá para amparar eles. A Bíblia diz que eles saíram, nem um fio de cabelo foi queimado. Para isso nós temos que confiar mais no Senhor, temos que buscar mais a presença dEle, porque sabemos que ninguém sabe a hora nem o dia que o Senhor vai buscar a sua igreja, porque está escrito, aleluia, que a vinda do Senhor é que nem foi o tempo de Noé. Muitos casaram, comia, bebia, não estavam nem aí. Noé construindo a sua arca, que Deus tinha mandado, o povo estava nem aí, o povo era chamando Noé louco, de doido. Mas Deus, chegou uma hora que Deus, ele mandou Noé fechar a porta por dentro e ele ficou com a chave por fora. Só ele que abria a porta. Mesmo jeito, a parábola das 10 virgens, a Bíblia diz que as 10 vai ao encontro do noivo, ao encontro do Senhor. Só que o Senhor tardou e elas adormeceram, elas dormiram. A Bíblia diz que meia-noite ouve-se o grito. Aí veio o noivo, elas se levantaram sim, mas só 5 estavam preparadas. Só 5 que entrou para o banquete com o Senhor e a porta foi fechada. Não, as que estavam despreparadas ficaram. Assim é a realidade. Quem não estiver preparado, fica na vinda do Senhor buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Aqueles que não estiver preparado, fica. O desejo, a vontade do nosso Deus é levar todos, mas sabemos que não é de qualquer jeito que entra no reino do céu, não é de qualquer jeito que o Senhor quer. Não, temos que pagar um preço, temos que renunciar. Tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que não pertence ao nosso Deus, temos que renunciar. Aquilo que agrada a nossa carne, nossos olhos, temos que renunciar. Temos que fazer a vontade do nosso Deus. Amém? Deus abençoe, graças a Deus.